Seguimos a nossa conexão com o War Room, a nossa sala de guerra aqui no Novo Dia. Agora a composição completa, recebendo também o professor Caiano Lehmann, professor de Relações Internacionais. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, professor, já introduzindo o senhor aqui na nossa conversa com relação às informações que o Michel Gavendo nos trazia para essa reunião do Gabinete de Guerra de Israel. Num primeiro momento, numa primeira reunião, não houve um consenso com relação a como será a resposta israelense depois desse ataque do Irã, nem quando vai acontecer essa resposta. E temos agora a expectativa para essa segunda reunião. O Michel nos alertava com relação à necessidade de um apoio dos atores regionais a qualquer resposta israelense. O quão fundamental é esse apoio e como se vê a construção dessas alianças? Eu acho que tem várias influências sobre Netanyahu nesse momento, que é, número um, como já foi colocado, o governo que ele está liderando, que contém atores da extrema-direita, forças nacionalistas, que querem uma resposta dura. Porém, o gabinete de crise, de guerra, também contém atores da oposição que estão pregando para uma, vamos dizer, certa moderação em relação à resposta. E, evidentemente, tem atores regionais, os vizinhos de Israel, assim como os Estados Unidos. Eu acho que vale destacar que para o presidente Biden tudo isso é péssimo, politicamente falando. Ele está enfrentando uma eleição em novembro, muito apertado, que a última coisa que Biden quer é mais uma guerra, mais um conflito. Então, a pressão em cima de Netanyahu por parte dos americanos para fazer uma resposta, vamos dizer, moderada, deve ser muito grande. Porém, para Netanyahu, Netanyahu vai perder o cargo em algum momento em breve ao final da guerra. Então, em muitos aspectos, para Netanyahu compensa estender essa guerra para se livrar do risco de perder o cargo, número um, e todos os processos judiciais que virão depois. Então, a situação é muito complexa, então eu não sei que lado Netanyahu vai, para onde ele vai. Se ele vai prestar atenção aos conselhos dos Estados Unidos, do gabinete de guerra, das políticas da oposição, ou se ele vai com a ala mais radical do seu próprio governo para tentar, além de tudo, fora de tudo, mais se manter no cargo. Eu acho que é muito incerto no momento. Pois é, professor, essa ala mais a extrema-direita do gabinete de Netanyahu quer uma resposta dura e quer uma resposta dura imediata. Ao mesmo tempo, Netanyahu se encontra num momento delicado internamente em Israel, porque existe uma insatisfação da população, porque existe uma situação de reféns ainda em andamento e, claro, isso pressionou muito o governo de Netanyahu nos últimos meses. São 6 meses de guerra, ainda há reféns na faixa de Gaza, inclusive não se sabe nem se todos estão vivos ou se já morreram, né, em meio a tantos ataques, bombardeios de Israel. Esse é um momento em que Netanyahu pode querer mostrar uma resposta mais dura, usar o Irã, esse ataque do Irã para mostrar uma resposta mais dura e tentar aí levantar a sua popularidade diante de um ataque estrangeiro? Eu acho que é possível, até porque Netanyahu tem há anos e décadas um desejo de, se não eliminar, pelo menos enfraquecer e fortemente o Irã. É o principal, ele considera o Irã o principal adversário de Israel. Então, ele tem há décadas um desejo de enfraquecer esse país. A questão é se ele tem respaldo doméstico para poder fazer isso, porque, como o senhor colocou corretamente, ele está muito enfraquecido domesticamente por ter permitido o pior ataque terrorista contra Israel na história do país, no dia 7 de outubro, e por não ter conseguido nem vencer a Hamas na faixa de Gaza, nem repatriar, retornar todos os reféns. Israel tem uma política
histórica, né, de qualquer israelense repatriar qualquer israelense em guerra ou como refém, vivo ou morto. Ele não conseguiu, né? Tem reféns lá ainda. Depois de 6 meses, ninguém sabe quantos, ninguém sabe se estão vivos ou mortos, mas ele não conseguiu repatriá-los. Então, ele está sob enorme pressão. E a questão é se ele vai dizer, diante dessa pressão, eu vou me moderar ou eu vou, já que eu não tenho mais nada para perder, provavelmente vou perder o cargo de qualquer forma, eu vou fazer o que eu já gostaria de fazer há muito tempo, que é enfraquecer fortemente o Irã. Com o professor Caio, eu falei sobre a pressão interna de Netanyahu. Agora, com o professor Sidney, vamos falar um pouco sobre essa pressão externa, ou seja, nas últimas semanas, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, criticaram muito Israel pelas ações na faixa de Gaza. É só a gente lembrar daquele ataque que teve contra os trabalhadores humanitários lá da World Central Kitchen na faixa de Gaza, em que 7 trabalhadores morreram, sendo muitos estrangeiros, e os países em que eles eram cidadãos condenaram, não só esses países, mas vários países, condenaram esse ataque de Israel, inclusive gerando uma certa indignação de Joe Biden, isso segundo fontes ouvidas pela CNN lá na Casa Branca. Professor, a pergunta que eu faço é a seguinte: esse ataque do Irã faz os Estados Unidos, faz Israel mostrar aos Estados Unidos que, olha, temos um inimigo em comum, é o Irã, vamos voltar para a nossa página de antes, vamos estar alinhados de novo. Ele mostra um pouco isso? Acredito que não. Os Estados Unidos conhecem muito bem o Irã. Lembrar que antes da Revolução Islâmica de 1979, os Estados Unidos eram o maior aliado do regime do Shah Reza Pahlavi. E depois houve a ruptura, o episódio dos diplomatas americanos, né, que ficaram sob ali o controle, né, presos por jovens estudantes vinculados à Revolução iraniana. E desde lá as relações entre Estados Unidos só se deterioraram. Houve um avanço durante o governo do presidente Obama, não é? Um acordo importante também para o Irã. O Irã é um país que está isolado, inclusive do ponto de vista econômico. Se em Israel nós temos problemas políticos e econômicos internos, no Irã também a situação não é confortável. Via de regra, parte da população vai para as ruas, não é? Criticar o governo, criticar decisões dos ayatolás, especialmente do Ayatollah Khamenei. Então, acredito que ficou bem claro, nas primeiras horas após o ataque iraniano, Biden deu uma declaração muito nítida. Ele não bancaria uma ação conjunta com Israel de ataque ao Irã. Não há interesse, principalmente nesse momento. Isso seria extremamente desgastante para a candidatura Biden, não é? De ter que recrutar soldados, mandar soldados americanos para enfrentar o Irã. O Irã tem um território bastante significativo. Não é uma coisa é ataque a um território em que o espaço de contenção praticamente não existe. Não é? Quando Israel bombardeia a faixa de Gaza, ela está dentro da faixa de Gaza, dentro dos principais núcleos. Com o Irã é diferente, não é um território contínuo. Não é? Será necessário, inclusive, o apoio de países, não é? Ali no entorno, notoriamente a Jordânia, e há um cerco geográfico. Acho que a geografia é bem importante, a geopolítica, né? Lembremos que hoje o Irã tem aliados que permitem uma incursão, principalmente no norte de Israel, né? Se nós considerarmos que hoje o Iraque, por uma incompetência da política externa norte-americana, é muito mais próximo, né, do Irã do que propriamente dos Estados Unidos. A Síria, aliada
também do Irã. E fecha esse ciclo de um verdadeiro canal, né? De um verdadeiro roteiro, um caminho de entrar em Israel via Líbano. Não é? Então, não é uma situação geopolítica tranquila por uma reação rápida. Não é? Uma coisa, como eu falei, o espaço de contenção, no caso da faixa de Gaza, é inexistente. O Irã é um país, inclusive, que tem uma trajetória ao longo da história de enfrentamentos. Não podemos esquecer que o Irã foi um império, né? Um império persa que tem uma tradição e tem um exército muito resiliente. Lembremos da guerra contra o Iraque, onde praticamente todo o Ocidente apoiou o Iraque, o Irã conseguiu resistir durante anos esse enfrentamento com o Iraque. Não é um confronto fácil. Pois é, são muitas variáveis e muitos agentes atuando ao mesmo tempo em várias frentes. Já era um conflito complicado com algumas frentes, que a gente pensasse ali na parte norte de Israel, com o Líbano também em relação ao Hezbollah. A gente também tem ainda a situação em desenvolvimento lá no Mar Vermelho em relação aos rebeldes Houthis do Iêmen, fechando uma importante passagem comercial no mundo. Então são várias variáveis mudando ao mesmo tempo. Carol, por enquanto eu volto com você. E o quanto que isso pode mexer com a economia mundial, que era um aspecto que o professor Sidney Leite abordava aqui nos bastidores, em conversas conosco. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, abertura de mercado, o que a gente pode esperar. Daqui a pouquinho também a Débora Oliveira, nossa analista de economia, vai trazer um panorama para a gente. Obrigada, Diego, e aos professores. Até já.